procurar não tornar tão maçante para vocês e compartilhar com vocês alguns pensamentos que a gente desenvolveu dentro do nosso dia a dia de trabalho a respeito da cibersegurança e do momento que a gente vem vivendo. Eu acredito profundamente na capacidade que o Brasil tem de se desenvolver na área de cibersegurança, seja na área de desenvolvimento de produtos, que é onde eu atuo. Eu sou head hoje de um projeto que se chama Senha Segura, do grupo de tecnologia MT4. A gente trabalha com cofres de senhas. Ou na área de operações de respostas a incidentes. Eu acho que o povo brasileiro tem uma capacidade criativa para lidar com a diversidade muito especial dentro das culturas que eu já conheci. E acho que o momento que nós vivemos hoje de cibersegurança permite a gente explorar essas capacidades que a nossa nação tem. E por isso eu sou muito otimista com o papel que a gente pode ocupar hoje no espaço internacional. E é por isso que a gente trabalha. Eu já falei, sou head do Senha Segura. Isso não é importante. O que é importante aqui é que há mais ou menos 18 anos atrás a gente fundou a empresa e começou a trabalhar na área de automação e desenvolvimento de softwares para back-office, voltado para a área de indústria de mercado financeiro, e a gente, há mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos atrás, a gente acabou entrando para a área de segurança. Apesar de eu ter feito mestrado nessa área, não era a área onde eu trabalhava mais fortemente, eu trabalhava muito com governança, risco e compliance. E o ano passado, quando eu tive uma experiência com uma história que me esclareceu um pouco o que eu acredito que está acontecendo, e aqui eu queria que vocês ficassem muito abertos para a gente conversar. Vai ser mais um bate-papo do que uma palestra, uma reflexão a respeito do tema de cibersegurança. Eu tive um grande amigo, ele é um empresário, dono de um comércio de eletrônicos, e ele recebeu um convite para fazer para participar de um evento. Ele tinha que fazer um fornecimento de uma quantidade muito grande de itens de eletrônico para esse evento. E ele, como é uma quantidade muito grande, a margem que ele tinha nesses itens era muito baixa. Então, a margem era baixa, e ele, conversando comigo, com outros amigos nossos, ele disse, cara, eu vou importar, eu vou fazer uma importação, eu vou trazer esses itens todos eletrônicos, porque daí eu consigo ter uma margem muito mais baixa. Tá, mas eu tenho um problema do tempo. Tenho risco, eu nunca fiz uma importação, e ele se cercou de todas as precauções. Foi lá, procurou um aduaneiro, procurou uma empresa que trabalhava com portos, um importador, fez todo esse processo. E ficou confiante. Ele falou, cara, por outro lado, se der certo, eu alavanco o meu negócio e a minha empresa sai do tamanho A para o tamanho B, eu vou dar um salto. Se der errado, eu quebro. E ele, cara, dormiu com esse barulho na cabeça, ficou pensando sobre isso e acabou fazendo a aposta dele. Ele falou, cara, eu vou importar. Só que ele, como fez uma dívida em dólar para pagar essa importação, ele tinha uma grande quantidade de equipamentos para entregar para esse evento. Ele, quando chegou a 5 dias do evento, o navio já estava próximo do porto, e ele recebeu a notícia de que não poderia receber a mercadoria a tempo, que ela ia atrasar. E ele ficou desesperado. Ele falou, cara, acabou, não tenho o que fazer, não vou receber a mercadoria, eu não consigo entregar a tempo no evento, o evento vai passar, eu não vou receber, eu vou ficar com a dívida em dólar. E aí ele foi descobrir que a mercadoria estava no navio, o navio estava próximo do porto, não podia encostar no porto, porque a empresa que transportava a mercadoria tinha sofrido um ataque de ransomware. E eles não conseguiam identificar quais os containers que eles iam descarregar no porto. Então, o navio tinha que ficar parado. Tá. Infelizmente, essa história acabou um pouco ruim para ele, porque ele não recebeu a mercadoria. Não é que ele não recebeu no tempo que ele precisava, e a aposta que ele tinha feito era um pouco arriscada com o tempo, mas ele, como bom empreendedor, tomou o risco. Neste caso, a história terminou ruim. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né? Como é que a gente hoje, no dia de hoje, consegue imaginar que um comerciante que faz um negócio está sujeito a uma ameaça de cyberataque que nem sequer ele imaginou que existia? Certamente no plano dele, e ele conversando comigo sobre o que ia fazer, aí o meu lado empreendedor, eu gosto muito de tomar risco, disse, não, vamos para cima, vai dar certo, avaliamos os riscos, mas a gente não imaginou que a carga não poderia ser entregue por um ataque cibernético. Mais do que isso, a gente não imaginou que o ataque cibernético podia ser perpetrado por um Estado, né? Quando é que um comerciante ele vai imaginar que ele não vai cumprir a entrega dele porque o Estado russo vai efetuar um ataque cibernético que vai parar a cadeia logística do mundo inteiro?
não toda a cadeia, mas parte significativa dessa cadeia. Está no seu plano de negócio? Não estava no dele. E nesse dia, quando a gente começou a destrinchar a história, caiu uma ficha. Caramba, esse assunto de cibersegurança ele tá se tornando um pouco mais real do que parecia. Não que ele não existisse, não que ele não fosse sério, não que ele não seja importante. Mas ele está atingindo as pessoas que estão fazendo um trabalho, nem sequer estão imaginando que isso existe. Né? Então, é um pouco sobre isso que a gente começou a pensar, a falar, e eu vou compartilhar com vocês uma série de pensamentos que a gente tem a respeito do tema de cibersegurança no dia de hoje. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que passa. Tá. Então, a primeira coisa com essa história que a gente começou a pensar foi qual é a percepção de cybercrime que nós temos. Hoje, quando você sofre um ataque de phishing, né, e a maior parte da percepção que a gente tem de cybercrime, ele acontece na pessoa física. É o indivíduo que percebe isso, de alguma maneira. Como é que ele percebe? Ele sofre uma fraude no cartão de crédito, ele liga no cartão de crédito, ele paga R$2 por mês para ter um seguro do cartão de crédito, o cartão estoura. Não é importante? Não. Porque se o cartão de crédito dele for roubado, ele vai ligar lá no cartão de crédito e ele vai se tornar o valor, então ele não se preocupa. E se a conta do banco dele sofrer um phishing e for transferido o dinheiro dele? Ele vai no banco e o banco estoura. Por que o banco faz isso? Porque o banco quer passar segurança para o cliente. Acontece que existe um efeito indireto. O banco, a seguradora do cartão de crédito, eles estão criando uma cultura de que esse é um problema menor, porque toda vez alguém paga por isso, isso acaba não dando valor. E quando não acontece a conscientização na pessoa física, que é a grande massa da população que sofre esse tipo de ataque, não é? Fora dos ambientes corporativos, um pouco a gente vai criando uma cultura de que o crime cibernético não é tão importante. Isso ajuda a criar uma certa morosidade no andamento da percepção de preocupação que a gente tem. E aí a gente não cobra a empresa. Né? Você não vai no Bradesco ou no Itaú ou lá dizer assim, você tem que ter mais cibersegurança porque a minha conta não vai fraudada. Você diz para ele, você tem que me pagar, ele já te paga toda vez que falta. Então, essa cadeia de valor, de importância de cibersegurança, ela se quebra. E a percepção de crime cibernético na pessoa física, ela acaba ficando, não valoriza do ponto que dá, e a gente acaba tendo uma demora para desenvolver o sistema de segurança. Tá? Então, o caso que eu contei aconteceu com a Maersk, tá? Foi no dia 17 de junho, prejuízo da Maersk, $300 milhões, o ataque feito pelo governo russo. Será que a Maersk botou na conta dela que o governo russo era uma ameaça ao negócio dela? $300 milhões, 15 dias parados, sem receber nenhuma carga. A maior transportadora marítima do mundo, 15% do market share. 15 dias parados sem fazer. Na mesma ocasião e no mesmo ataque, que é o NotPetya, tivemos também a parada da FedEx. Né? Subsidiárias da FedEx também não constavam. Imagina o tamanho do impacto que tem isso. Tá? Conclusão desse ataque, governo da Inglaterra, Estados Unidos acusam formalmente a Rússia no começo desse ano por conta desse ataque. Esse é um ataque que chega em todo cidadão, chega na pequena empresa, chega na média empresa, chega na grande empresa. Então, você me pergunta o seguinte, você acha que o plano de negócio de uma empresa pequena tem que prever um ataque do governo russo? Ou do governo coreano? A minha experiência mostra que sim, faz parte da realidade. A gente está muito distante disso ter executado, mas essas pessoas estão sendo afetadas de fato e a percepção do cybercrime está mudando. Tá bom? WannaCry, 2017, atribuído ao governo norte-coreano. Na minha opinião, apesar dos estragos que fez, prestou um grande valor à sociedade. Ele trouxe à tona a percepção da ameaça do cibercrime, no caso real. Quando você começa a afetar hospitais, isso tudo, você traz à tona a percepção de que isso é um assunto importante. E quando o assunto vira importante no cotidiano, vira importante para o CEO também, e a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Então, a percepção geral. Esse é o caso do sistema de saúde inglês. Né? E eu também, além dessa história que eu contei, eu tive uma outra história que eu queria compartilhar com vocês. O WannaCry aconteceu uns 3 ou 4 dias antes do Dia das Mães do ano passado. Lá em casa, nós temos o hábito de fazer uma reunião de família no Dia das Mães, todo domingo. Então, minha esposa instituiu
esse ritual. Então, todo domingo, o Dia das Mães, acontece lá em casa. Nós chamamos todas as mães, vós, bisavós da família e fazemos um belo brunch. E nesse dia, acabou ali o presunto da mesa, e eu fui lá na cozinha repor a bandeja. E quando eu cheguei lá, está minha bisavó conversando com a minha avó. E ela falou assim, você viu aquele cara que não pôde fazer a cirurgia por causa do vírus? Esses hackers são fogo, a gente não pode mais nem ir no hospital, porque o hacker ele vai atrapalhar a nossa vida. E aquele dia de novo eu tive a seguinte percepção. Caramba, se até minha bisavó está conversando com a minha avó na cozinha que o hacker atacou o hospital, que ela está com medo de ir no hospital, ou pelo menos ela começou a perceber que agora o problema do hacker afeta ela, nós estamos chegando na percepção de que o cybercrime é um problema real do cidadão, não só das empresas que têm que cumprir uma obrigação regulamentória. Tá bom? Esse caso também é um caso curioso, vocês devem ter visto no começo desse ano. Esse não é um caso de cybercrime, ele é um caso, um erro de desenvolvimento. Imagina você que mora no Havaí, você receber um alerta no seu celular dizendo que, assim, ó, o alerta diz o seguinte, olha, está vindo um míssil balístico nuclear aqui para o Havaí, vai para o esconderijo. E aí embaixo vem um asterisco, não é um treinamento. Imagina como é que é isso, né? A tecnologia está tão presente no nosso dia a dia. Imagina com toda essa ameaça da Coreia, você receber um aviso desse. Nesse caso não foi um crime cibernético, mas o que é interessante aqui é que isso despertou a possibilidade de falsos alarmes. Então, mais uma preocupação. Será que um falso alarme nuclear poderia disparar uma reação nuclear? Não? Essa notícia do valor, né? Ataques hackers são mais temidos por empresas que inflação e austeridade. Quando eu penso no que é fazer a segurança de uma empresa, tornar um ambiente seguro, tornar a empresa protegida, eu imagino uma complexidade enorme. Vocês que são da área de segurança têm um desafio enorme pela frente, mas tem uma grande oportunidade. E é um pouco disso que a gente quer chegar. Mas essa notícia mostra que os executivos das empresas já têm mais medo dos ataques cibernéticos do que dos ataques, do que da inflação e da austeridade. Tá bom? Outro caso interessante, um ataque de Estado na Ucrânia, parando uma planta nuclear. A gente viu aqui, falando aqui do lado agora sobre isso. Também uma ameaça real, né? A infraestrutura. Um dos maiores problemas que a gente tem é a preocupação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais automatizado que tem, maior infraestrutura, mais robotizada. E a maior preocupação deles é que essa infraestrutura deixe de atender o país nas suas necessidades básicas por conta de um ataque cibernético, ou pior do que isso, que se vire contra eles. Tá? E é por isso que houve uma revisão da política nuclear americana. Ela iniciou-se no governo do Osama Bin Laden, mas o que foi acrescentado que é interessante é que, quase como uma mensagem dizendo o seguinte, olha, ataques de infraestrutura extremamente graves e críticos podem ser respondidos como uma resposta nuclear. Porque nos Estados Unidos, para você usar uma resposta nuclear para um determinado ataque, existe uma política que requer autorização. E essa política está sendo revisada e reescrita. Ela não foi aprovada, mas o fato é que foi um ataque crítico de infraestrutura, não estava no escopo da política, agora está, e ainda não foi aprovado, mas é uma discussão. O ponto é, quando você vê um país como os Estados Unidos dizendo o seguinte, olha, se eu tiver um problema grave de infraestrutura, eu tenho a possibilidade de, não que eu vá fazer, mas eu tenho a possibilidade de ter uma retaliação nuclear, é no mínimo curioso, né? Você me manda um vírus, eu te mando uma bomba nuclear. É algo que faz a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo, né? E eu tive a oportunidade de ir 3 anos consecutivos na RSA, vi a entrevista do chefe de Homeland Security, que é o cara que cuida de toda a parte de segurança dos Estados Unidos, o secretário, eu vi 3 anos seguidos, e esse assunto da eleição aqui é uma dor no calo, né? Imagina você, os Estados Unidos, saber que o presidente que você escolheu não é bem aquele que você queria, porque os russos foram lá e ajudaram a manipular, seja com notícias falsas, e aí existe uma série de suspeitas de fraudes cibernéticas direto em urnas, em votos. Né? É um assunto dolorido para eles, esse assunto é recorrente, os 3 anos que eu fui, é a pauta de discussão. Então, imagina os Estados Unidos ter um presidente que não deveria ter, por conta de um crime cibernético. O assunto está vindo à tona,
Bem, deixa eu mostrar, eu botei esse slide aqui porque a gente acompanha um dos nossos clientes. Ele tem um problema de fraude. E o que ele descobriu? Né? Que existem quadrilhas criminosas que exploram a fraude da sua infraestrutura e que eles identificam quais são os prédios onde trabalham as pessoas que têm as senhas dos sistemas mais críticos, com poderes de pagamento. Eles montam restaurantes, food trucks na porta desses prédios e eles aliciam essas pessoas ao longo de meses. Então, ele sabe que uma credencial de um sistema de pagamento de uma grande indústria é crítico e ele quer infiltrar pagamentos falsos lá. Isso a gente tem, vimos alguns casos. Então, como é que percebe a indústria? A indústria começa a ter uma percepção de ameaças maior. No caso da indústria, a fraude já é algo mais recorrente, essa percepção de valor é um pouco da ameaça um pouco maior. Tá? Então, isso tudo para a gente chegar num cenário que a gente tem hoje, onde o que há 10, 15 anos atrás a gente falava de ameaça cibernética, a gente falava de hacker, hoje a gente não está falando mais só do hacker, que é aquele menino inteligente que rouba os minutos na caixa telefônica da operadora de telefonia. A gente está falando de quadrilhas especializadas, a gente está falando de estados. Né? Então, o caso que eu contei, ele sofreu um ataque. Né? Então, eu fiquei pensando com meus botões, né? O que eu vou fazer? Eu não recebi minha encomenda, eu vou ligar para quem para reclamar do Putin? Ou do Estado que me fez um ataque. É uma coisa completamente desproporcional. Não é? Então, a gente tem novos atores. E esses novos atores têm causado um prejuízo estimado aqui, tá? E esse é uma previsão do Cyber Security Ventures, que é um fundo de investimento em cibersegurança, em 2015, da ordem de 3 trilhões de dólares. É mais que o PIB do Brasil, em prejuízos de cibersegurança. Estimado em chegar em 6 trilhões de dólares em 2012. Em 2012 não, desculpa, 2021, está errado aqui. Tá, então, imagina 6 trilhões de dólares, é muito dinheiro em crime. Se a gente pensar que a gente está tendo uma nova percepção, desde a pessoa física, junto com o empresário, junto com essa percepção do valor da fraude, o que a gente começa a imaginar é que a gente tem uma grande oportunidade para fazer um trabalho em cibersegurança mais sério, que até então não foi valorizado pelas empresas. As notícias nos ajudam a mostrar isso. E a gente tem uma deficiência. A deficiência... Aqui, foi. Quem é que vai proteger a gente? Né? Como é que faz? Como é que a gente vai resolver esse problema? Porque eu não tenho um Estado. Né? Se alguém entrar no teu portão, se alguém for na tua empresa hoje e passar com um caminhão no portão, você vai fazer o quê? Você vai ligar para a polícia. A polícia vai lá, vai perseguir quem são os ladrões. Agora, se alguém invadir o seu banco de dados, roubar todos os seus dados e compartilhar, você vai fazer o quê? Vai ligar para a polícia? A gente ainda está muito prematuro. O Estado não tem condição de oferecer uma proteção. Quando a gente sofre um estado de um ataque, ou um ataque de um Estado, ou quando a gente sofre um ataque de uma quadrilha, você vai ligar... Os nossos instrumentos formais e legais ainda estão despreparados para lidar com isso. O que acontece é que as empresas, os cidadãos, têm que se preparar para lidar com essa ameaça. Então, você que é o CSO, o CISO, o cara da segurança da sua empresa, hoje você tem que botar no seu plano de segurança o seguinte: eu tenho que me proteger de um ataque, desde uma quadrilha cibernética, de um hacker, e tenho que me proteger de um ataque de um Estado. Porque a minha empresa pode ser alvo de um Estado, por algum motivo. E o fato é que hoje a gente não tem mais o domínio de ar, terra. Né? Nós temos a aeronáutica para nos proteger na parte aérea, quando a gente fala de guerra, de aparatos militares. Temos o exército para falar de terra e a marinha para falar de mar. E agora a gente está criando um comando de guerra cibernética. E nas empresas a gente tem uma nova fronteira. Cada computador da sua fronteira, cada celular da sua empresa, cada computador ou cada celular da sua empresa é uma fronteira da sua empresa. Quando alguém pega o celular, põe no avião e vai para outro país, ele acabou de levar uma fronteira da sua empresa para fora. E você, que é o responsável de segurança, tem que lidar com esse problema e tentar, de alguma maneira, pensar como é que a empresa pode se proteger de eventuais problemas que possam acontecer do fato dessas fronteiras estarem andando por todos os lugares, não é? Então, nós temos uma nova fronteira. Eu queria botar isso aqui um pouquinho de lado, e agora eu vou fazer um paralelo com o que está acontecendo no mundo. Não vou falar um pouquinho mais de cibersegurança, a gente vai juntar isso no final, mas eu queria trazer para vocês algumas coisas que a gente tem visto
como empreendedor, de inovação e transformações que estão acontecendo no mundo que vão impactar o nosso dia a dia e vão impactar a área de segurança. Tá? Esse caso não é um caso de cyber, mas é um caso curioso. Foi um roubo que aconteceu o ano passado no Paraguai. As empresas, uma quadrilha tradicional offline, né, vamos dizer assim, cercou uma porção de quarteirões com carros, botou fogo nos carros para que a polícia não pudesse chegar no cofre onde que eles iam assaltar, encheu um caminhão de explosivo, entrou no muro onde estava o cofre, explodiu o caminhão, abriu um buraco, pegou todo o dinheiro que estava dentro do cofre, correu para o carro por um caminho que eles tinham para passar, chegou numa lancha na fronteira do Paraguai com o Brasil, encheu o dinheiro da lancha e foi embora. Tá? Depois eles foram capturados. Isso era uma organização ligada ao estado de São Paulo. Mas olha o trabalho que dá para você roubar 120 milhões. Ah, onde que esse cara vai parar? Esse cara vai parar aqui. Ele vai virar o cybercrime.com. Então, a facilidade com que as tecnologias estão avançando permitem que novos setores e novos departamentos da indústria criminosa surjam. Tá? Então, nós vamos ter cada vez mais ameaças no sentido de quadrilhas e isso tudo. Tá? Avançando um pouquinho, vocês já tiveram a oportunidade de ver esse documentário no Netflix, chama AlphaGo? Alguém aqui já viu? Legal, ele já viu. Os outros que não viram, sugiro que vejam. Tá? Você fazer uma inteligência artificial para jogar esse jogo, ele é centenas de vezes mais complexo do que fazer um jogo de xadrez. Tá? Então, o esforço que a IBM gastou para fazer o Deep Blue ganhar do Kasparov, ele foi, na época, foi muito maior do que o esforço que se precisou. Isso aqui foi feito por 20 garotos em Londres, uma empresa que foi comprada pelo Google, e eles, em menos de um ano, fizeram um computador que era capaz de bater o campeão mundial de Go. Um jogo extremamente mais complexo, com mais possibilidades do que o xadrez. Tá? Então, em poucos anos, do Deep Blue, que bateu o Kasparov para cá, a gente tem 20 meninos, cara, novos, e o que é curioso do documentário, você vê que é uma molecada novinha fazendo isso. Meninos de 25, 30 anos. Assiste, presta atenção quem é o chefe da equipe. Tá? Imagina quando essa inteligência artificial, que já é uma realidade, estiver trabalhando contra você, que é o cara de cyber. Né? Esse poder computacional, esse tipo de inteligência, estiver usando para ameaçar vocês. Né? Quando a gente fala de superfície de ataque, até o ano passado a Cisco propagava uma informação de que nós teríamos em 2020, e 2020 é daqui 2 anos, para quem não sabe, tá? Vai ser menos tempo que você vai levar para atualizar a versão de software de todos os seus Windows. A gente vai passar a ter 200 bilhões de dispositivos IoT conectados na internet. 200 bilhões, são, em média, 26 dispositivos por cada pessoa do planeta. Tá? Que superfície de ataque é essa? Que poder de DDoS é esse? São problemas que nós vamos enfrentar. E dependendo da indústria que a gente está, esse problema vai ser maior ou menor. Mas o fato é que esse abacaxi vai afetar vocês, que são da área de segurança também. Vai nos afetar. Né? Carro autônomo. Eu não sei se vocês já pensaram no impacto do carro autônomo. Tá? O carro autônomo é algo está muito mais próximo do que a gente imagina. Nós estamos falando aí de 5 anos para ter uma penetração maior, mas ele é capaz de disruptar uma série de indústrias. Tá? Esse é um exemplo de disruptura que tem. Mas uma das questões interessantes de segurança do carro autônomo é que ele tem uma capacidade de absorção de dados. Em cima dele tem um radar que ele chama de LiDAR. É um radar a laser que é capaz de gravar tudo que acontece 360 graus ao retorno do carro. Isso quer dizer o seguinte: se amanhã você quiser saber quem te roubou na 25 de março, se estiver com um carro passando ali perto na hora, ele tem essa informação de tudo que aconteceu 360 graus. Agora, se eu tiver uma frota de 6 bilhões de veículos, que ainda vai demorar um pouco, eu vou ter informação de tudo isso para ver. Tá? Então, esse tipo de disruptura está trazendo um novo cenário econômico. Então, quando você pensa no carro, e para provocar a reflexão sobre a disruptura, aqui não é sobre o carro, mas é sobre a disruptura de negócio que está acontecendo, o carro ele muda o setor
de estacionamento, porque agora eu não deixo mais meu carro. Se meu carro é autônomo, eu ponho ele no Uber e eu vou trabalhar. Enquanto eu estou trabalhando, ele está fazendo corridas. Ele não precisa mais que eu esteja lá. Eu não preciso mais morar tão perto do trabalho, porque agora eu não vou dirigir. As 2 horas que eu gastava no trânsito é o carro que está dirigindo. Então, ele muda o setor imobiliário. Não é? Você vai ver que são 1,3 milhões de mortes por ano de acidente de trânsito. Com o carro autônomo você diminui. 60% dos hospitais, os leitos de hospitais do Brasil são ocupados com casos de acidente de trânsito. Com o carro autônomo isso diminui bruscamente. Então muda a indústria hospitalar. 50% dos casos de processo nos tribunais do Brasil são decorrentes de acidente de trânsito. Muda a indústria do direito também. E essa disruptura faz com que as empresas tenham que correr para se entender. E por que isso importa para a gente? Porque as indústrias nas quais nós trabalhamos e que querem se proteger vão cada vez querer ter mais velocidade para se adaptar. E a segurança, via de regra, acaba não sendo um aliado da velocidade. Tá bom? Carro autônomo, vou dar um pouquinho que eu estou com pouco tempo. Cara, parceria da Embraer, daqui 2 anos voando o primeiro carro autônomo voador, carro autônomo já no Texas, tá? Um pouco disso. Drones armados, né? Então você hoje pensa no tiros em Columbine, entra um menino com uma metralhadora e mata 30 pessoas. Cara, hoje eu compro um drone, já existem alguns ensaios ainda teóricos, mas não efetivos, com drones capazes de matar uma pessoa. Aí eu disparo esses drones da minha casa e, em vez de eu ir na escola, eu vou ter um tiroteio baseado em drones, né? Então, são questões novas que estão aparecendo e que vão nos afetar. Caso concreto, né? Eu tenho clientes que têm data center e já têm armas anti-drone. Então, você vai no pátio do data center dele, ele já tem armas de rede que pescam o drone. O drone passou por cima, ele já lança a rede e o drone cai lá, né? No seu plano de cyber, você está considerando já uma arma anti-drone? Semana passada, a gente estava num complexo de tecnologia no interior de São Paulo. A gente tem uma unidade nesse complexo. E a gente, ingenuamente, trabalha com IoT, disparou um drone, o drone saiu e saiu andando. Quem aqui já pilotou um drone? Assim, um drone... acho que só uma pessoa que mostrou, né? Assim, se você comprar um drone daquele de R$3.000 da DJI, um drone mais profissional, mais parrudo, é uma experiência muito interessante. Se não fizeram... e estão imaginando, o drone é aquela coisa que voa, eu sugiro fortemente que um dia tenham a experiência de pilotar um drone e ver o que é a sensação de você ter na sua mão, por R$3.000, um drone que voa 6 km de distância, 70 km por hora na câmera e cabe na mão de uma criança. A criança pega, cara, em 2 horas ela está pilotando esse drone. A primeira coisa que eu fiz quando pilotei um drone foi sair da minha janela e ver o que estava passando na janela no andar de cima da casa. Saí do apartamento, subi e entrei na janela. Né? E, obviamente, cara, o vizinho abriu a janela e começou a gritar. Tem alguém espionando a gente. E estava mesmo. Eu queria saber... assim, é uma experiência muito interessante. Tá? Experimentem pilotar um drone para você ver como é a sensação de você ter uma câmera remota. Tá? E aí, nesse complexo de tecnologia, que a gente tem uma unidade, a gente não sabia, saiu para voar o drone. O que a gente foi fazer? Vamos ver o que tem no apartamento nos outros conjuntos da empresa. Né? O telefone tocou, era o segurança do complexo. Ele falou, meu amigo, é o seguinte, drone aqui a gente derruba, é bom você voltar para a casinha. Né? Então, são problemas que acontecem. Nesse cliente nosso, ele já tem um sistema, uma bateria antiaérea de drones, aí, porque é um complexo de tecnologia crítico. Né? Balões... aqui, o Google pretende cobrir 50% da população que não tem balões. Então, você imagina que a gente tem hoje, metade da população do mundo tem acesso à internet. Quando a gente tiver mais 25% dessa população à internet, quantas pessoas a mais vão ter acesso aos dispositivos? Tá? Blockchain, revolução da confiança. Você tem um potencial tecnológico considerado uma das tecnologias mais disruptivas, uma tecnologia que é relativamente simples do ponto de vista criptográfico, mas do ponto de vista de conexão de peças é interessante a combinação que faz ela funcionar. Então, ela não é tão sofisticada, mas o conjunto de quem embolou. E o mais curioso do blockchain, né, é que o sujeito vem, planta uma sementinha, publica um artigo, faz um exemplo e some, e não existe mais o Satoshi. Né? E essa tecnologia vem revolucionando. Isso vai afetar o negócio de vocês, e vocês, não só do ponto de vista de segurança, mas do ponto de vista de mudança de negócio. Se você está na indústria da finança, é um impacto. Se você está na indústria de seguradora, indústrias que dependem de terceiros. Então, se coloque
pensando como é que esse negócio chega na sua indústria. E o que tem a ver? Você vai falar, cara, mas isso aí é um problema do cara de inovação, é um problema do CEO, porque você vai ter que garantir a segurança dessas coisas e você vai ter que garantir a segurança dessa empresa com o CEO pedindo para tudo mudar mais rápido, porque na cola dele tem um concorrente. Tá? Então, a pressão de inovação. Inove ou morra. As indústrias hoje estão sofrendo uma pressão da concorrência. Hoje, quando você pensa num grande banco, ele não é mais atacado por um outro grande banco. Então, se você pegar um banco grande brasileiro, ele tem a concorrência de 600 pequenas empresas ágeis mordendo o banco. E eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns bancos de perto com os quais a gente trabalha há mais de 10 anos. E vou te dizer que é impressionante como uma instituição pode mudar o seu comportamento, o seu perfil, dado a ameaça de tantas pequenas empresas, empresas com 10, com 15, com 20 pessoas. Tá bom? Bem, além disso, a gente tem o GDPR. O que é o GDPR? É assim, se proteja os dados do seu cliente, você vai pagar caro. 4% do valor do faturamento anual do maior empresa do grupo. Tá bom? Então, você é uma empresa pequenininha, foi adquirida por um grande grupo financeiro, lá dentro tem um cadastro do cidadão europeu, e apesar de ser uma regulação, ela tem um efeito de lei. Ele diz o seguinte, se vazar dados dessa empresa pequenininha, que é a startup que a sua empresa comprou, você, nave-mãe, empresa maior, você responde com uma multa de até 4% do faturamento da nave-mãe. Quem é que protege a nave-mãe? Vocês. Inclusive das startups que elas compram. E se não proteger, paga até 4% de acordo com o tamanho da bruxa, da multa. Ah, mas isso é na Europa. É na Europa, mas olha que curioso. No mesmo, a gente vai entrar agora dia 28 de maio, 25 de maio, entra em vigor o GDPR. Para um azar de todo mundo, ou sorte, eu não sei, o vazamento da Cambridge Analytics, junto com o Facebook, né, de quase 80 milhões de registros, aconteceu quase um mês antes aí da entrada do GDPR. Isso levou o Mark Zuckerberg a depor lá no Senado, a gente pôde ver, muito curioso. Se vocês não viram, também sugiro que tenha paciência de assistir como é que pode um garoto desse tamanho fazer um depoimento para 40 e poucos senadores. Tá? E prestem atenção nas perguntas, como são curiosas, porque são senadores que têm mais de 60 anos, porque são senadores. São geralmente pessoas mais velhas conversando com um garoto que montou uma indústria da garagem. E com impacto altíssimo. Como é que você vai imaginar que com R$100 que você põe no Facebook, você impacta milhares de pessoas no anúncio? Você agora, se for no Facebook, escrever qualquer coisa que você quiser lá e pagar R$100 para ele aumentar, para ele fazer a sua publicação, ele atinge milhares de pessoas com o que você diz, sendo verdade ou não. Então, esse assunto trouxe para os Estados Unidos uma preocupação muito grande, porque os Estados Unidos é um país mais liberal do que a Europa. Esses dias eu ouvi uma história de um advogado da União Europeia que ele me disse o seguinte, ele falou, você sabe por que a gente tem tanta preocupação com a privacidade dos dados? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, na expansão alemã, Hitler, quando invadiu a Polônia, teve muita dificuldade de localizar os judeus, porque a Polônia não tinha os dados estruturados. Então, muito judeu escapou por conta disso. Já na Holanda, era um estado muito mais avançado. Quando ele chegou lá, ele puxou uma ficha do arquivo, ele já sabia quem era judeu, quem não era, onde morava. Então, são histórias como essa que marcam a memória de uma comunidade, que fazem com que as percepções de preocupação com o assunto de privacidade sejam diferentes. Mas isso nos Estados Unidos veio à tona nisso. E agora, na RSA, eu tinha uma preocupação de perceber como é que os Estados Unidos ia receber a notícia do GDPR, se ele ia se posicionar de uma maneira mais liberal ou não. E o que eu pude perceber é que, praticamente em todas as palestras, se falou da importância do GDPR. E esse assunto foi além. Ele tirou da gaveta a nossa lei brasileira de privacidade, que está parada há alguns anos no Congresso, que agora está discutindo para ser aprovada na comissão do Senado no dia 22 de maio, se não me engano. Tá? Então, o impacto do GDPR, não se enganem, ele vai ser muito grande em todo o mundo. Tá? Até porque a multa não é só na geografia da Europa, mas para o cidadão europeu, onde é que ele esteja. Então, vocês, na área de segurança, têm que se preocupar com isso, porque isso é um problema que vai afetar a empresa de vocês, seja ela europeia ou não, tá? Em maior ou menor grau. Tá? E aí veio atrás Estados Unidos com essa discussão, Brasil com a nossa regulação. Tá bom? Bem, juntos isso tudo contexto de cenário, né?
Estou só falando o que está acontecendo aqui em volta da gente, que está na área de cibersegurança, que está ganhando bem, está tranquilo, não tem muito problema. Previsão de faltar de 2 a 3 milhões de empregos até 2020. Não vai ter profissional de segurança. Tá? A gente vai ter que fazer um pouquinho mais com um pouco menos, ou ajudar a estimular a formação de profissionais, incentivar. Então vai ficar um pouco mais apertado para a gente, o desafio vai ser grande. Tá? Por outro lado, se falta profissional, significa que os que têm valem mais. Isso é uma oportunidade. Então, apesar da gente estar montando esse quadro de uma percepção de valor de cibersegurança maior, de um número de profissionais faltando, tanta inovação, as empresas pedindo por inovação, a gente tem uma grande oportunidade na mão. E eu acho que é um pouco disso que é o foco. A gente entender a oportunidade que a gente tem na mão e o momento ímpar que a gente está vivendo. Tá? Então, quando a gente olha para o CISO, eu, se fosse CISO, estaria pensando, cara, o meu CEO quer inovar porque ele está com medo de ser disruptado pela outra empresa, eu tenho que atender a GDPR, senão eu vou pagar uma multa. Cara, o número de notícias que acontecem de cybercrime está aumentando, né? Como é que eu ia estar? Né? Que empresa tem recursos suficientes, tem sistemas, tem pessoas? Geralmente a área de segurança fica um pouco prejudicada, mais voltada para atender questões regulatórias. Né? E adivinha quem é o CEO? A gente viu a matéria lá no Valor, né? Imagina em quem que o CEO está pensando à noite. Será que o cara de segurança está tomando conta da empresa? Será que o cara de segurança está seguro? Aí eu vou te dizer, CEO, nos últimos 10 anos, quantas vezes você foi lá perguntar para ele se estava seguro? Quantas vezes você perguntou para ele se tinha algum tipo de ação que ele poderia tomar para prevenir a empresa, além de atender uma regulação? Quanto tempo você ficou fazendo o mínimo necessário para passar no PCI DSS? Quantas vezes a sua empresa levou a sério a questão de segurança? Isso foi discutido num patamar estratégico e não num patamar operacional para atender uma regulação. Nós estamos atrasados. Estamos atrasados porque a vida fez assim. Simplesmente esse é um assunto que não era importante. Mas a discussão da percepção do valor do cybercrime está trazendo isso à tona e está criando oportunidades para que nós possamos, de fato, ocupar um espaço novo. Né? A gente falou, cyberataque está na notícia todo dia. Cara, é até difícil, né? Porque você não consegue acompanhar, é tanta notícia que sai. Se você conseguir saber só que alguma coisa aconteceu, já está bom. Lembrando que os nossos atacantes têm todo o tempo do mundo. Né? Então, o atacante, quando ataca uma empresa, ele pode fazer 500 tentativas, ele pode errar em 499, se ele acertar uma, ele foi vencedor. Você se defender 499 vezes isso e perder uma, você fracassou na proteção da empresa. Um vazamento de dados pode destruir a empresa. Não é? Então, a gente vê aqui, por que o CEO está preocupado? Né? Porque ele está vendo o presidente da Equifax, esse é um caso, tem muitos outros, mas o presidente da Equifax tem que sentar no Senado. Você já imaginou o presidente da sua empresa sentado lá, no Ministério Público, como aconteceu com a Netshoes, para negociar um acordo de vazamento? E ele vai dizer assim, puxa, a gente não tinha a parte de segurança. Ele está pensando em você, posso te garantir. Tá? E a gente tem um espaço ótimo para falar com o presidente agora, para dizer assim, temos que fazer a lição de casa. E agora é o momento da gente aproveitar essa janela de oportunidade. Tá? Então, Netshoes, acordo com o Ministério Público. O primeiro caso no Brasil, Netshoes, vazamento de 2 milhões de registros, cara, teve que ligar para cada cliente. O Brasil não tem uma lei como nos Estados Unidos que obriga as empresas a notificar cada uma das pessoas que teve seus registros vazados, mas está chegando. Tá? E quantos registros não estão vazados que a gente não sabe? Temos uma grande oportunidade. Tá? Profissionais de segurança, essa é a minha visão, e é onde eu comecei dizendo, acredito muito no potencial do Brasil, porque tamanha diversidade que a gente enfrenta e tamanha criatividade do nosso povo, a gente tem espaço para se destacar internacionalmente. Tá? Então, a gente está numa época que a gente chama lá no Ciência Segura de época do cyberprotagonismo. Cyber virou protagonista da história, e a percepção que a gente tem é que a gente precisa se reinventar. Está na hora da gente subir no palco no bom sentido, ocupar o espaço que cabe para a gente e ajudar as empresas a se proteger. E para isso a gente precisa revisitar um pouquinho qual é o nosso propósito, não é? Porque a gente foi tão educado a atender o compliance e cibersegurança era um assunto tão de lado, com verba reduzida, tão pouco importante, que às vezes eu penso que a gente esqueceu qual era o nosso papel. Pô, às vezes eu penso no profissional de cibersegurança que é como aquela pessoa que faz o treinamento, é como um bombeiro que faz treinamento de incêndio a vida inteira, mas não combate o incêndio. Agora a ameaça é real, agora o problema é real.
E a gente precisa sair daquele atender compliance para lembrar da nossa missão, que é proteger as empresas, os colaboradores, as pessoas, os amigos e as famílias das ameaças cibernéticas reais. Não é? Então, nós que somos profissionais de segurança, temos um chamado, nesse momento, para assumir uma responsabilidade maior. E eu acho isso uma grande oportunidade, porque somos profissionais que fomos, de uma certa maneira, subvalorizados. Estava lendo um artigo outro dia dizendo assim, a dificuldade de contratar um CISO. Né? E uma das coisas é que as empresas não sabem quanto pagar para um CISO. E o CISO também nem sabe como pedir, porque não está acostumado. O CISO é o cara que toma conta da segurança e que estava de lado. Agora é um novo momento e a gente tem uma oportunidade. Tá bom? Então, mas é importante que a gente lembre essa missão, porque é essa missão que faz a gente acordar cedo, é essa missão que faz a gente chegar na empresa, a gente lembrar que a gente está lá para dar segurança para os colaboradores, para a empresa, para os executivos, para que a empresa continue prosperando. Existe uma analogia que o pessoal às vezes faz, a segurança é o freio, né? Eu falo, eu quero morrer quando eu ouço isso, cara. A gente não é freio de nada, e a gente não pode ser, né? A gente tem que ser aquele fator que garante que os executivos, que a direção da empresa continuará fazendo o negócio evoluir, cara, porque sabe que na retaguarda tem um time bom, que está cercando, está orientando, está esclarecendo aquilo que precisa ser feito para que a empresa tenha as proteções necessárias, para não tomar um tombo, como é o caso da Equifax. Tá? Vamos falar um pouquinho de negócio aqui. Dentro da postura do CISO, é importante a gente pensar que o CISO ele vem de uma carreira técnica, essencialmente vem de uma formação técnica. Então, o seu hábito é pensar em problemas técnicos. Quando a gente fala de segurança agora, a gente precisa ter uma mentalidade de negócio. E aí eu convido vocês a fazer um exercício de qual é a missão de negócio da empresa que vocês estão. Qual é o impacto? Então, se você está falando de uma operadora de telefonia, está no seu plano imaginar que, no caso de uma guerra entre dois estados, você possa ser aliado de um estado e sofrer um ataque cibernético por causa disso? E isso atrapalhar a missão da sua companhia? Se você trabalha numa indústria portuária, né, qual é o papel da tua empresa? Qual é o papel de negócio? Qual é o valor que a empresa que você trabalha gera? E qual é o valor que a área de segurança gera para essa empresa gerar este valor para o cliente final? Esse tipo de pensamento a gente não tem visto no círculo de segurança. A gente ainda fala muito de tecnologia, fala muito de ferramenta. Mas o novo momento que a gente passa, o CEO está pegando o telefone e ligando, ele quer alguém que consiga entender a necessidade dele de negócio, porque ele não tem como falar a linguagem do CISO, do RH, de cada uma das áreas que ele depende. Então, cabe a gente, para aproveitar essa oportunidade, se preparar para falar com os executivos, para ocupar um lugar executivo na trajetória de um negócio que precisa da segurança que a gente pode oferecer. E a gente precisa resgatar a nossa missão, que não é mais atender o compliance. Então, se você trabalha numa empresa de comunicação, quantos clientes tem a sua empresa? O que significa um vaso? Você já parou para pensar o que significa um vazamento de dados? Quais são as bases de dados importantes da sua empresa e o que significaria um vazamento de dados? Você já fez um relatório para o seu executivo para dizer assim, olha, aqui você tem um risco, o risco é esse, o impacto disso não é mensurável. Mas não numa conversa de que mandou um e-mail com o risco com PowerPoint, porque outra coisa que a gente vê é que a área de segurança também, por estar acostumada a ficar um pouco de lado, acabou dizendo, não, eu fiz o meu papel que é mandar um e-mail. A gente precisa bater o tambor. As empresas não estão acostumadas a trabalhar com uma área de segurança mais ativa. Alguns setores mais, outros menos. Mas cabe a nós, se quisermos aproveitar a oportunidade da janela que se abriu, bater esse tambor. Sair do quartinho da segurança e dizer assim, eu entendo do negócio, eu protejo o negócio, eu vou ajudar o negócio a ter condições para prosperar. Mas isso precisa que a gente se reinvente. Então, para cada área, a gente precisa entender o que a empresa que eu trabalho faz, como é que eu ajudo essa empresa a bater meta e gerar valor para os clientes dela. Se você não consegue conectar a razão do seu trabalho com a razão da empresa existir, é melhor você mudar de emprego. Procure outra oportunidade. Porque é fundamental que você saiba qual é o teu valor na cadeia do negócio que você atua. Tá? E eu posso dizer que esse valor está aumentando. Então, já falei aqui do compliance, a gente foi educado a atender o compliance, agora a gente está falando de ameaças reais, danos e prejuízos reais em escalas maiores e cada vez vai ficar pior. Oportunidade para nós, profissionais de segurança, ganharmos espaço. Tá bom? Olhar diferente, eu sei que o pessoal, de um modo geral, não gosta muito, né? Pessoal de segurança é chato. Eu não gosto de falar porque o cara não sabe que a segurança é importante para ele. Então, fica sempre aquela coisa, né? O pessoal de segurança vem aqui atrapalhar a minha vida. O pessoal não entende que segurança é importante. A gente tem que superar esses discursos.
A gente precisa começar a falar de negócio e entender que a gente não vai vencer nada sozinho e que, embora esse discurso, que ele não deixa de ser verdade, ele tem que ser superado. Senão, a gente não vai avançar para um nível de segurança maior. Tá bom? Então, a gente tem que entender que segurança não é a função do CISO. Quando você dá um crachá para uma pessoa que trabalha na sua empresa, que abre uma porta, aquela pessoa faz parte do time de segurança, porque ele tem acesso a uma sala. E você não tem como garantir a segurança sem a contribuição dele. Então, nós deveríamos ter uma bandeira dentro da empresa escrito: todo mundo aqui é segurança. Existem aqueles que lideram, e aí é o papel de liderança que eu estou propondo aqui, que a gente assuma dentro da segurança, mas que todo mundo que está na empresa saiba que faz parte do time de segurança. Quando você vai numa empresa, você não costuma ver aquele chapeuzinho vermelho? Eu sou da brigada de incêndio, se tiver um incêndio é comigo? Por que a gente não pode promover líderes de segurança em cada departamento? Por que a gente não pode criar um discurso mais coletivo? Por que a gente não pode se aproximar das pessoas e dizer assim, temos um problema comum? A segurança eu não estou resolvendo para você, eu estou resolvendo para a empresa que você serve e eu também. E eu não consigo fazer sem você, isso que é o pior. A responsabilidade é minha, mas eu não faço sem você. Ou a gente cria alianças com essas pessoas e explica os propósitos e gasta tempo para explicar, porque elas também não são obrigadas a saber, porque também nós criamos uma relação de longo prazo com os outros departamentos de pouca comunicação e pouco esclarecimento, via de regra, tá? Não estou falando que são todos, mas ou a gente se une ou não dá para você fazer. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: toda empresa tem pelo menos uma pessoa que vai abrir qualquer e-mail que você mandar para ele. Por mais que você treine, ensine, faz o curso de phishing e tal, toda empresa tem uma pessoa que vai fazer. Você vai conseguir fazer segurança sem esse cara? Não. Uma das fronteiras da empresa, que é o computador dele, está na mão desse cara. Como é que você cria essa aliança? As pessoas são uma parte importante, né, do processo. Então, a gente tem que fazer junto. Tá bom? A comunicação, esse talvez é um dos problemas que eu vejo maior. Assim. Dentro do nosso método de trabalho, uma das coisas que a gente percebeu é que a maior dificuldade... A gente implanta um produto que é um proxy. Tá? Ele é um cofre de senhas. E, essencialmente, o que a gente faz é chegar para o administrador de rede e dizer para ele que agora ele vai perder a senha de rede e que ele tem que passar por um proxy. Ele adora ouvir isso, ele fica feliz da vida. Fala, lá vem um cara da segurança. E a gente percebeu que existia uma discussão muito grande entre a área de segurança, que quer implantar uma ferramenta que é necessária, e os usuários. Então, a gente começou a fazer trabalhos de conversa e diálogo desde o início do projeto. E começou a mapear todas as pessoas... tá, me dá só mais 2 minutos, por favor? Eu já vou terminar, tá bom? Já estou chegando no finalzinho. E o que a gente percebeu é que quando a gente traz os usuários, mesmo aqueles mais resistentes, para o dia 0 do projeto, e diz assim, e a gente mapeia quem são as pessoas resistentes, você consegue diminuir a resistência delas e, onde houver resistência, você atacar pessoalmente. Dá um pouco mais de atenção para um usuário que está mais receoso. Então, esse tipo de comunicação, de aproximação com a área usuária, que vai ser impactada por uma tecnologia que a gente vai implantar, ela é fundamental. E requer uma capacidade de comunicação, requer uma disponibilidade. O ponto é que, se não houver diálogo, a gente não vai se aproximar do usuário, vai continuar aquela coisa. Eu mandei um e-mail dizendo que, a partir de tal dia, você tem que acessar por aqui. Esse cara não vai ser solidário. E, no fundo, quando ele não cumprir um compromisso de segurança, quem vai ser penalizado é você. Então, eu sugiro que a gente avalie a possibilidade de se aproximar dos nossos usuários. Aqueles usuários que a nossa missão é proteger. Proteger para o bem da empresa, proteger para o bem deles, proteger para o bem dos nossos clientes, que são a razão da gente ir para a empresa. Tá? Então, a gente precisa se comunicar melhor, e eu acho que esse skill, predominantemente no meio técnico, ele é deficiente, e a gente precisa aprender a se comunicar melhor. Tá? E no meio de cyber, que é um meio mais técnico, ainda dentro do meio técnico, eu acho que tem mais espaço para a gente avançar na comunicação. Tá? Então, a gente já caminhando para o final, o que fazem os melhores, aquelas empresas que têm os melhores resultados de segurança? Eles fazem 3 coisas. Tá? A primeira coisa é um alinhamento executivo. Alinhamento executivo não é só aquela questão top-down. O chefe mandou, o diretor mandou, o presidente mandou. Isso ajuda, com certeza. Tem muita resistência, isso ajuda. Mas é um alinhamento vertical, consistente, baseado em premissas de negócios. Tá? Então, esse alinhamento tem que ser muito consistente. A empresa, o time de segurança tem que saber qual é o valor dele da cadeia, ele tem que estar alinhado com os executivos, a proposta de valor do projeto que ele está implantando, por que aquela segurança é importante, qual é o benefício que a empresa ganha com aquilo.
com um pouco mais de profundidade, de dizer, ó, segurança é bom porque é segurança. Tá? Políticas bem aplicadas. Né? Então, a gente também costuma ver que muito do pessoal de segurança tem a preocupação grande com a segurança, mas faz uma estrutura bem documentada, organizada e clarificada para todos os usuários. Então, políticas bem postas, bem escritas e claras, regra do jogo claro. Tá? Então, o fato disso não ser muito claro e você ter exceções que quebram a regra em alguns momentos, acaba tirando da segurança aquela confiança que os usuários têm nele. Tá bom? E terceiro, a classificação dos dados. Essa pesquisa da Proactivity, vocês podem procurar depois, Proactivity 2015, tá? Uma pesquisa bem interessante. Saber quais são os dados relevantes ou não. A gente trabalha no mercado que a gente chama de credenciais de alto privilégio. Aí a gente fala assim, o que é uma credencial de alto privilégio? O cara fala, a credencial de admin. Aí eu falo, eu não sei se de admin é privilégio. Admin da onde? É admin do computador que está desligado ou é admin do sistema de banco de dados de produção? Se for de um computador que está desligado, ela não é de alto privilégio, porque ela não dá privilégio nenhum, ela só é uma credencial de admin. A gente precisa classificar os dados. Então, quais são os dados que a gente vai proteger e por quê? E é muito normal na área de segurança a gente proteger os equipamentos, mas a gente não pensar nos dados. Então, a gente conta computadores, isso é da natureza física, a gente conta servidores, a gente conta bancos de dados, mas a gente não classifica os dados. E quando a gente fala de GDPR, principalmente, e de outras regulamentações de prevenção e privacidade, saber classificar e organizar, indexar os dados é um grande gap. Tá? Então, a gente precisa pensar quais são os dados importantes da empresa. E é óbvio que você não vai ter recurso para proteger tudo 100%. Então, se você souber o que é importante, você vai proteger aquilo que é mais importante, que tem maior impacto para a empresa, e daí por diante. Tá bom? O que é importante dessa pesquisa, eu gostaria que vocês percebessem que nenhum desses itens tem a ver com tecnologia. Tá? Isso não se trata se você comprou a ferramenta A ou ferramenta B, sistema A ou sistema B. São itens relacionados à capacidade de competências que não são nativas de segurança. São competências de gestão, competências de liderança, competências de comunicação, competências de organização. Então, os itens que trazem melhor resultado, eu posso ter um excelente resultado de segurança sem ter uma ferramenta. Desde que eu tenha boa comunicação com os usuários, tenha conscientização, tenha uma política, isso não requer skill técnico. Não que o skill técnico não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou dizendo é que a gente precisa de skills complementares e, tradicionalmente, a área de segurança vem de uma vertente técnica, enquanto, quando a gente começa a falar de negócio, a gente vem de gestão. Tem até uma coisa curiosa, né? Você diz assim, você olha um time de técnicos da área de segurança e olha um time de gestão formando lá na academia. Tá? Já estou acabando, falta um slide, tá? Desculpa aqui, estou terminando. Então, a mensagem é: equipem as suas equipes com soft skills, com conhecimentos complementares, porque uma parte do resultado de vocês virá da capacidade de gestão, da capacidade de liderança, principalmente para liderar o processo de segurança nas empresas no novo cenário de ameaças. Vocês precisam ser líderes, vocês não precisam mais ser executores de implantação de firewall. A gente precisa assumir uma postura de liderança para passar tranquilidade para o negócio e para as pessoas que estão lá, de que o negócio vai seguir um planejamento estratégico de segurança alinhado às necessidades de negócio. E essas são competências da área de humanas, essencialmente. Competências que não vêm da formação técnica. Então, a gente precisa equipar as nossas equipes com outros tipos de conhecimentos. Tá bom? Então, ter uma missão clara, entender isso. E, por fim, para concluir, já agradecendo o excesso, os minutos a mais que eu tive, pedindo desculpa a vocês por ter passado. Eu sou um empreendedor, assim, desde que eu nasci, eu adoro tudo que está escrito impossível. Tudo que diz para mim que não dá, a primeira coisa para você me impedir fazer é não dar. E quando eu mostro todos esses problemas para vocês, de inovação, regulação, o número de ameaças, falta de sistema, deficiência de competências em alguns aspectos, eu vejo uma grande oportunidade. Eu vejo que o mercado tem uma oportunidade profunda para os profissionais de segurança, até porque vão faltar profissionais. Né? Então, é um espaço para que nós cresçamos individualmente, ajudando as empresas a crescer.
Vamos agarrar essa oportunidade. É um espaço de empreender, é um espaço onde a gente pode construir uma carreira diferente para a gente dentro das organizações, porque elas precisam. E se a gente estiver disposto a fazer isso, a gente vai chegar lá. Tá? Então, vamos aproveitar isso. Acredito muito no Brasil, acredito muito na nossa competência intelectual, na capacidade que a gente tem de desenvolver tecnologia. No nosso caso, nós desenvolvemos uma tecnologia que começou há 5 anos, hoje a gente é reconhecido mundialmente, uma tecnologia complexa. Então, isso me dá a segurança de dizer que nós somos capazes de fazer, não eu, mas nós aqui temos competência e inteligência para fazer isso. Então, vamos aproveitar o momento, eu acho que o momento é nosso de cyber. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês, desculpe o atraso.